É bem provável que milhares de pessoas que tenham cometido assassinatos morreram e levaram para o túmulo segredos sombrios. No entanto, existem alguns casos de pessoas que, pouco antes de falecer, revelaram os seus segredos mais macabros, resolvendo então crimes que permaneciam um mistério há muito tempo. Ah, pode até ter sido para tirar o peso da consciência. Talvez por razões religiosas, ou mesmo com o objetivo de deixar um legado, mesmo que fosse ruim. Eu sou Bira e vamos para mais uma Cesta do Medo. Em toda a minha carreira como detetive, foram poucos os casos em que eu presenciei uma confissão. Mas ao longo da história, muitas pessoas resolveram confessar seus crimes enquanto estavam no leito de morte. O caso é de uma mulher chamada Geraldine Kelly, que era famosa por ser uma mulher, digamos assim, nada delicada. Jerry, como era conhecida, criava cães ferozes e tinha um amor estranho por cobras. Mesmo sendo uma mulher que não apresentava ser violenta, em 2004, Jerry fez uma revelação terrível antes de morrer. Ela estava em seus últimos dias de vida, pois sofria de câncer de mama. Durante muito tempo, os filhos de Jerry acreditaram que seu pai tinha morrido em um trágico acidente de carro. Como os filhos dela tinham se afastado, eles viveram anos e anos acreditando na história que a mãe tinha contado. Só que, antes de morrer, Jerry confessou que ela tinha dado um tiro na cabeça do seu marido e guardado seu corpo dentro de um freezer. Durante muito tempo, o corpo ficou guardado, sem que ninguém soubesse. Segundo as autoridades locais, Jerry era vítima de violência doméstica e talvez isso a tenha motivado a cometer o crime. De todo modo, ela era uma criminosa. Ela matou o marido ainda nos anos 90 e conviveu com isso durante toda a sua vida. A polícia foi até o local onde ela disse que o corpo estava e conseguiu identificar o cadáver por causa das tatuagens e porque a aparência física ainda estava bem preservada. Por muito pouco, Jerry seria enterrada com esse terrível segredo. Em 1998, um homem chamado Mohamed Taki, de 53 anos, simplesmente desapareceu depois de ter ido a um médico na cidade de Londres. Embora ninguém tivesse notícias do seu paradeiro, em 2010, uma confissão acabou revelando o local onde seu corpo se encontrava. Depois de receber a denúncia, a polícia inglesa encontrou seus restos mortais enrolados em um cobertor, enterrados sobre o concreto de quintal de uma casa, em um bairro nobre de Londres. A confissão do crime foi feita por um homem chamado Roy Riff, um cara muito conhecido por ter relações com os maiores gangsters de Londres. Quando Roy fez sua confissão, ele estava no estágio final de um câncer terminal e não tinha muito a perder. Segundo Roy, ele estrangulou a vítima até a morte depois que eles tiveram uma discussão. Embora Roy Riff tivesse sido formalmente preso e acusado do assassinato, as autoridades sabiam que seria difícil obter uma condenação, pois apenas 13 dias depois da confissão, Roy Riff acabou morrendo. Já esse caso que eu vou contar agora envolve um grupo de criminosos da Bélgica, que ficou conhecido como Brabant Killers, ou assassinos de Brabante,
Quem gosta de casos criminais sabe do que eu estou falando. Durante décadas, detetives belgas, inclusive alguns conhecidos meus, ficaram horrorizados com o profissionalismo dos assassinos de Brabante. Pelo fato dos criminosos usarem técnicas avançadas para esconder e realizar os assassinatos, as autoridades sempre suspeitaram que os bandidos eram pessoas que tinham recebido o mesmo treinamento de policiais. No início de 2017, surgiu uma confissão que comprovava alguns desses fatos. Um homem relatou à polícia que quando seu irmão estava em seu leito de morte, em 2015, ele alegou ser um dos assassinos de Brabante. Este homem disse que ficou muito conhecido como o Gigante. O mais chocante foi descobrir que o cara era um ex-policial. O nome dele era Christian Bankowski. E ele tinha servido a uma antiga unidade belga de forças especiais. Mas foi demitido em 1981. As autoridades belgas investigaram minuciosamente sua confissão e concluíram que Christian poderia não ser de fato o Gigante, mas que ele tinha sérias relações com os assassinos de Brabante. Será que Christian realmente disse a verdade? Ou ele só queria ganhar fama antes de morrer, hã? Provavelmente, ele ainda guardava muitos segredos. Já em 2009, lembrei de outro caso. Foi a vez de uma mulher chamada Sharon Crawford. Ela confessou seus crimes. 2 meses antes de morrer, Sharon confessou ter matado 2 mulheres, quase 42 anos antes, afirmando que atirou na cabeça delas porque elas a provocavam por ser lésbica. Segundo Sharon, ela e as 2 mulheres trabalhavam em uma sorveteria. E ela já não aguentava mais aquela zombaria. Ela confessou o crime quando estava em estado terminal, em novembro de 2009. Além de ter assumido o assassinato, Sharon também disse que o principal detetive que investigava o caso, que na época já estava morto, a ajudou a se livrar da arma do crime. Antes de se declarar lésbica, muitos investigadores suspeitavam que ela tinha um caso com esse detetive. Mas isso nunca foi provado. No nosso ramo, casos assim são raros, mas acontecem. Durante a confissão para a polícia, ela disse que teve uma briga física com uma das vítimas, o que era consistente com as evidências na cena do crime. Ela também expressou vergonha, afirmando que estava preocupada em relação aos membros da família e que precisava confessar o crime para encerrar o caso. Sharon foi presa, mas acabou morrendo pouco mais de 1 mês depois. Alguns anos antes do crime cometido por Sharon, um outro caso chamou muita atenção quando o corpo de Willie Edward Jr. foi encontrado. O assassinato aconteceu em 1957, quando Willie tinha apenas 24 anos de idade. O corpo do jovem foi encontrado por um casal de pescadores. E, pelo que contam, ele passou seus últimos dias de vida sendo atormentado por integrantes do temido Ku Klux Klan. Para quem não sabe, o Ku Klux Klan, também conhecido pela sigla KKK, era um movimento que defendia correntes reacionárias e extremistas, tais como a supremacia branca. E durante muitos anos, os membros desse movimento perseguiram negros em muitos lugares dos Estados Unidos. Com isso, já podemos concluir que Willie
era apenas mais um negro que foi perseguido por esses terríveis criminosos. Willie, olha só, foi obrigado a pular de uma ponte. O motivo? Ele supostamente tinha ofendido uma mulher branca. E naquele tempo, um homem negro ofender uma mulher branca era uma ofensa imperdoável. Depois do crime ser descoberto, um homem chamado Henry Alexander chegou a ser acusado de cometer o crime, junto a outros integrantes do Ku Klux Klan. Mas o juiz do caso acabou rejeitando as acusações. Diane, a esposa de Henry, sempre acreditou que seu marido não tinha relação com o crime. Mas, em 1993, pouco antes de morrer, Henry resolveu revelar seus segredos para sua esposa. Ele confirmou que realmente tinha participado do assassinato de Willie, o que deixou Diane horrorizada. Ele disse que o grupo errou ao identificar Willie como o homem que tinha ofendido uma mulher branca, o que o levou o bando a sequestrar o jovem. No dia do assassinato, Henry e seus companheiros deram duas opções para Willie. Ou ele saía correndo, ou pulava da ponte. Provavelmente, Willie pensou que se ele corresse, os homens atirariam. Mas se ele pulasse, teria uma pequena chance de sobreviver. Henry disse que ele fez a escolha errada, pois se tivesse corrido, eles nunca teriam atirado. Mas vindo de um ex-membro da Ku Klux Klan, eu tenho certeza que de um jeito ou de outro, o Willie acabaria morrendo. Lembra quando eu disse que algumas pessoas, por razões religiosas, confessaram seus crimes pouco antes de morrer? Esse foi o caso de um homem chamado James Brower. Nas últimas décadas de vida, James tinha se tornado um homem religioso, que frequentemente ia para a igreja. E sendo um cristão devoto, ele resolveu que precisava purificar sua alma antes de morrer. Quando ele estava internado em um hospital, James confessou para a polícia que ele tinha matado Jimmy Carroll, seu vizinho, há mais de 30 anos atrás. Sua confissão aconteceu em 2009, depois que ele tinha sofrido um derrame. O motivo do assassinato? Cada coisa. James disse que o vizinho tinha flertado com sua esposa e, por isso, resolveu que ele não merecia mais viver neste mundo. Na época do crime, James foi até preso, considerado suspeito de ter cometido o crime. Mas ele e sua esposa pagaram a fiança, fugiram e começaram uma vida nova em outra cidade. Só que dessa vez, eles adotaram novas identidades e passaram a viver como bons cristãos. Como eu disse para vocês, James tinha o objetivo de confessar seu pecado antes de morrer. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Diferente dos outros casos que eu contei, James realmente estava à beira da morte. Mas em uma reviravolta do destino, ele se recuperou do derrame e foi forçado a enfrentar a justiça pelo crime que tinha cometido. Nós até procuramos mais notícias sobre o destino que James e sua esposa tomaram. Mas não conseguimos encontrar informações se ele foi preso ou não. Sinceramente, eu estou torcendo para que ele tenha sido preso e esteja pagando uma longa pena. É cada história que a gente tem para contar, não é verdade? Seres humanos. Bom, até a próxima. Tchau para vocês.